Queria começar falando sobre a notícia que explodiu na noite de ontem, vem preocupando muito os torcedores da Ponte Preta a respeito de mais um transfer ban sofrido pela Macaca aí por conta dos atrasos nas parcelas do CNRD, um acordo aí com esse órgão da CBF. Gostaria que vocês esclarecessem para o torcedor pontepretano o motivo desse atraso também e como está o trabalho para a derrubada dessa punição, desse transfer ban. Bom, realmente nós fomos surpreendidos ontem no final do dia com essa decisão, uma decisão que veio da auditora responsável pelo plano coletivo lá que tramita na Câmara Arbitral da CBF, que é a CNRD. Em resumo, foi apontado que a Ponte estava com o débito do plano desde fevereiro, né, esse ano, ou seja, as parcelas de fevereiro, março e abril. Só que nós comentamos aqui no começo desse ano, numa entrevista com vocês, a respeito de um êxito que nós tivemos num agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, no qual foi deferido a liberação de uma parte daqueles valores que estavam bloqueados naqueles processos cíveis no ano passado, para que fosse remetido para pagar o plano coletivo da CNRD e outra parte para pagar o PEPT que nós temos na Justiça do Trabalho. Acontece que por questões de tramitação do tribunal, certificação do julgamento e todos os demais trâmites dos pedidos, isso ainda não foi remetido, são esferas distintas, né? Esse valor estava bloqueado na Justiça Comum, na esfera civil, e nós, assim que tivemos o êxito, pedimos a remessa para a CNRD, o que até então ainda não aconteceu. Mas está prestes a acontecer. Tanto que no próprio despacho lá da auditora da CNRD constou que a partir do momento em que houver a quitação dessas parcelas, o bloqueio de registro de novos atletas vai ser revisto. Ô doutora, você disse que a gente conversou no começo do ano, acho que, se eu não me engano, em fevereiro, a doutora conversou aqui com a gente. Naquela oportunidade, você disse que o valor mensal das parcelas do CNRD estava ali por volta de R$200 mil. Somando essas três parcelas atrasadas, fevereiro, março e abril, totaliza aí R$600 mil. E a senhora disse também que haviam parcelas semestrais de R$300 mil. Essa parcela semestral já venceu de R$300 mil e é esse valor mesmo, R$600 mil, essa média aí, somando esses 3 meses em atraso? É isso mesmo. O plano da CNRD ele é parcela mensal de R$200 mil e temos duas semestrais, né, no ano de R$300 mil, mas ainda não venceu a semestral. Então, realmente, o valor devido é esse apontado. Tá, antes de eu passar para o Batista e também para a nossa equipe, só uma última pergunta. Os outros acordos que a Ponte Preta tem do PEPT e também do RCE, como estão essas parcelas? O do PEPT, recentemente, ele foi quitado, né? Houve uma notícia, inclusive na mídia, em que havia tido um bloqueio do repasse da Copa do Brasil, que foi justamente uma garantia que nós demos, né? Como estava com o fluxo financeiro apertado aqui internamente, nós resolvemos oferecer em garantia aquele valor que nós tínhamos a receber da CBF, justamente para não perder o plano. Então, ele está quitado. Batista, doutora Thalita Garcês e doutor José Henrique Spessi ao vivo com a gente no Esporte em Debate. Bom, primeiro, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem, doutora Thalita Garcês e também o doutor José Henrique Spessi. A pergunta é para o doutor Spessi. É o seguinte, o departamento jurídico da Ponte, comandado aí por vocês, é um departamento extremamente competente, notadamente conseguindo avanços importantes e que nós temos colocado aqui no ar, tanto aqui na Rádio Bandeirantes quanto na tela da Band no programa Os Donos da Bola. Mas vocês não são milagrosos, né? Não tem uma varinha de condão que bate e transforma tudo. É um trabalho competente, mas há um limite nisso. Estou falando isso devido às ações trabalhistas. Muitas empresas quebraram porque há uma dificuldade imensa, inclusive com relação à própria lei trabalhista nesse país. Então, doutor Spessi, quantas ações trabalhistas a Ponte efetivamente tem?
o torcedor está muito preocupado com essa situação, né? Porque a qualquer momento pode estourar aí uma outra ação trabalhista na medida em que o tempo vai passando e os salários continuam atrasados. Quantas ações tem e se há uma preocupação do senhor, doutor? Boa tarde, boa noite, né, Batista? Boa noite a todos, a Band, nos permitindo aí essa interlocução com vocês e especialmente com a nação pontepretana tão apaixonada e buscando aqui informações da Ponte Preta. Estamos à disposição. Inicialmente eu queria agradecer e obrigado pelo elogio à nossa gestão, à nossa equipe, que de fato é um desafio muito grande que a gente vem desempenhando. Eu recentemente, mas anteriormente já havia sido informado e acompanhando as gestões anteriores. A ponte ela tem uma situação bastante sensível, né, bastante complexa nesse aspecto jurídico, especialmente em relação a esse passivo, né, que, como você menciona, ele é bastante grande. Só que ele, obviamente, não surgiu do dia para a noite. Então ele vem se avolumando já há décadas. No âmbito trabalhista, a ponte tem um passivo bastante relevante, formado por um número elevado de ações. Eu não sei o número exatamente dessas ações, mas o que eu queria dizer, até esclarecer a torcida pontepretana, né? Existe um passivo consolidado de ações trabalhistas que, até pelo competente trabalho da doutora Thalita, que está aqui do meu lado, a Ponte Preta alcançou um grande acordo no âmbito dessas execuções definitivas da Justiça do Trabalho, que é o chamado PEPT. Nada mais do que reunir essas execuções e buscar a solução desses pagamentos de forma parcelada a longo prazo para todos os seus credores. E isso a gente vem conseguindo manter em dia. Óbvio que eventualmente atrasam 1 ou 2 parcelas, mas na medida em que é possível e se equaliza a questão financeira da Ponte Preta, a Ponte Preta vem solucionando e pagando em dia o acordo do PEPT. E isso a gente vai manter, obviamente, em dia. Esperamos que isso seja alcançado até o fim desse acordo. Por outro lado, existem ações desse acervo que ainda são ações que vão eventualmente se tornar execução, vão depender de uma análise da justiça a partir das nossas considerações, ou seja, da nossa defesa, né? Tem todo um processo de instrução, de testemunhas, provas, tem a sentença, posteriormente à sentença, recursos para uma segundo grau, para uma segunda instância, eventualmente para uma terceira instância em Brasília, de forma que esse horizonte desse grupo de ações, que eu chamo não definitivas, ainda a gente não pode precisar o impacto disso nesse passivo. Fato é que esse passivo em conjunto, evidente que é preocupante e gera uma preocupação para o clube, para a instituição. E como você mesmo lembrou, uma mazela que muitas empresas, diante do cenário econômico nacional que a gente vem passando, vem enfrentando. Vejam que não só associações ou clubes de futebol estão numa situação financeira difícil, mas grandes varejistas de renome nacional, né, pedindo recuperação judicial, empresas aéreas, grandes indústrias pedindo recuperação judicial. Então, assim, não é o fato de haver um enorme passivo, haver um problema financeiro que é volumoso, que não pode haver uma solução. E é isso que a gente está empenhado em buscar. E estamos empenhados aqui diariamente buscando soluções para os problemas que a Ponte Preta enfrenta. E eu divido esses problemas de curto, imediato prazo, médio e longo prazo. Então a gente tem um planejamento para buscar uma solução escalonada desses problemas
e durante a gestão certamente a gente vai alcançar um resultado que é o protagonismo da Ponte Preta, aonde ela deveria estar, que é disputando as principais competições do futebol nacional. Estamos entrevistando o doutor José Henrique Spessi e a doutora Thalita Garcês, do Departamento Jurídico da Ponte. A sua pergunta, Tigrão, ao jurídico da Ponte, que gentilmente está esclarecendo aqui informações importantes para a torcida da Macaca. Um abraço para o doutor José Henrique Spessi, um abraço para a doutora Thalita. A gente sempre vem aqui ao longo desses últimos anos, né, sempre elogiando muito o trabalho do Departamento Jurídico da Ponte. Inclusive, outro dia até brinquei aqui, disse, será que o jurídico não veste a 9 e vai lá e bota algumas para dentro? Porque fora do campo ele vem segurando bem a marimba, com muita competência, né? E a pergunta é nessa mesma linha, respeitosamente, para a doutora Thalita. Quando a senhora diz que a Ponte conseguiu um desbloqueio de recursos que foram efetuados por credores em ações cíveis anteriores, e ela consegue esse desbloqueio sem que o dinheiro vá para a conta da Ponte, para que ela possa utilizar esses recursos com outras prioridades, mas ao invés de vir, ele é automaticamente repassado pelo Poder Judiciário para quitação de parcelas do CNRD. E aí, quando o Pedro faz a pergunta para a senhora, doutora, a respeito desse assunto específico, e ele diz, ontem à noite, no início da noite, todos nós fomos surpreendidos com essa notícia que, por enquanto, bloqueia novos registros de jogadores da Ponte por 6 meses. E a senhora, no início da sua resposta, sempre muito clara, disse, nós também fomos surpreendidos. Eu pergunto, este repasse, que deveria estar acontecendo já que ele foi deferido pela Justiça, já que a Ponte conseguiu, através de um recurso, esse desbloqueio para fins específicos, este repasse, que seria automático, direto, sem passar pela conta da Ponte, do Poder Judiciário, ou das contas via Poder Judiciário para a CNRD, esse repasse vinha sendo monitorado pelo Departamento Jurídico da Ponte, através das informações às quais o jurídico tem acesso, para que não houvesse uma surpresa nesse momento. Puxa, mas esse assunto estava resolvido, nós também fomos surpreendidos. Gostaria que a senhora falasse, até de uma maneira didática, para o torcedor entender, porque o direito é cheio de ritos, é cheio de detalhes e é cheio de normas, para que o torcedor pudesse entender como que houve essa surpresa também para o jurídico, de uma situação que aparentemente, pelo menos na questão da CNRD, a curto ou médio prazo estava equacionada. Muito obrigado, doutora, pela participação aqui com a gente. Boa noite, Tigrão. Primeiro, gostaria de agradecer o reconhecimento e os elogios tecidos aqui a todo o departamento jurídico, e inclusive a nossa gestão aqui sobre o guarda-chuva do Dr. Spessi, que é um excelente profissional e colega. Mas, quando eu digo que foi uma surpresa, foi pelo fato de que essa decisão que nós obtivemos o êxito para a remessa dos valores da Justiça Comum para a Justiça, na verdade que não é uma justiça, é uma Câmara Arbitral da CBF, em fevereiro, final de janeiro, foi pelo fato de que assim que essa decisão saiu, nós comunicamos tanto o juiz em que o valor estava disponível, lá na Justiça Comum, falando, olha, tem um acórdão em que restou deferido a remessa de valores para pagar parcelas do nosso plano coletivo na CNRD, indicamos as condições para a remessa desses valores e tudo mais, de acordo com o que consta no nosso plano, isso lá em fevereiro. Na mesma ocasião, nós também manifestamos no nosso plano coletivo falando, olha, obtivemos um êxito aqui num acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que determina a remessa de parte de valores para pagar parcelas aqui da CNRD, e aguardamos a remessa desses valores, certo? E vínhamos acompanhando, por óbvio, essa questão da remessa dos valores, só que depende de questões burocráticas.
Assim que o acórdão ele é publicado, ele precisa transitar em julgado, ou seja, que não haja um novo recurso ou que não tenha interposição de alguma outra medida, como embargos, enfim, tudo mais. Houve a interposição de embargos de declaração pela parte contrária para aclarar, mas essa decisão foi mantida. A decisão do Tribunal de Justiça em que determina a remessa dos valores foi mantida. Só que, então, veja, houve uma nova medida que criou um novo prazo a ser observado. Aí, depois da decisão que manteve a remessa desses valores, tem que observar de novo o prazo do novo recurso. E tudo isso são em prazos em dias úteis, de acordo na Justiça Comum, prazo lá para outros recursos são de 15 dias, alguns, de 15 dias úteis, com feriados que tiveram. Então, você pode imaginar o embaraço jurídico que isso é para que esteja tudo ok, assim, vamos dizer, para que uma esfera remeta os valores para outra. Hoje, isso está tudo ok, não existem novos recursos. A demanda de que a secretaria, que não tem só o alvará da Ponte Preta para fazer, que na verdade não é para a ponte, é para remeter para esses credores da CNRD. Então, demanda de toda uma fila de alvarás a serem expedidos, e isso é da máquina do judiciário, né? Todo esse fluxo. Então, ainda que seja um crédito de natureza prioritária, alguns inclusive de natureza alimentar, ele tem que cumprir a fila. Se você for lá despachar, o servidor vai falar, olha, doutora, está na fila, nós temos que aguardar chegar no prazo. Então, o cenário é esse. E por isso da nossa surpresa, porque todos os órgãos estavam comunicados. Da parte do jurídico, nós fizemos o nosso papel no sentido de informar de que forma aqueles valores seriam pagos. Tigrão, só queria complementar, se me permite. Sim, doutor Spes. E agradecendo, né, a audiência, a sua pergunta. É um prazer imenso falar contigo e com a equipe e com a nação pontepretana por meio da Rádio Bandeirantes, tão importante na nossa cidade e região. Só complementando o que a doutora Thalita muito didaticamente explicou, uma questão importante que eu acho relevante dizer para o público é que o futebol ele é uma operação bastante complexa. Então existem órgãos que se envolvem em relação a essa operação, como por exemplo o chamado CNRD. É um órgão vinculado à CBF, né? E nós tínhamos, e que aplicou essa medida aí, suspendendo provisoriamente eventual registro de jogadores. Nós tínhamos um valor já garantido, desbloqueado na Justiça Civil, né? E esse valor que não chegou ainda nesse órgão da CBF, no CNRD. Em paralelo a isso, existe também questões na Justiça do Trabalho. Eu estou dizendo isso porque, eventualmente, esses órgãos eles não se comunicam automaticamente, eles têm procedimentos formais, como qualquer órgão judicial impõe, que são burocráticos, e isso, infelizmente, está fora do nosso controle, né? Então esse valor que já havia sido desbloqueado na Justiça Civil, que vai para o CNRD, ainda não foi, mas já é garantido que irá, né? De forma que essa suspensão aplicada pelo CNRD, ela deve cair muito proximamente. Eu não posso precisar uma data porque seria leviano da minha parte, mas muito rapidamente isso não vai existir mais. E um outro detalhe também importante, que eu quero aproveitar a audiência da Bandeirantes, informando a nossa nação pontepretana. Esse impacto, ele é praticamente nenhum para o clube hoje. Por quê? Porque hoje o clube não tem a contratação de jogadores iminentes, não há necessidade de registro de novos jogadores nesse momento, de forma que não iria impactar diretamente na operação do futebol. Óbvio que isso gerou uma notícia, né, que houve essa decisão suspendendo aí o registro de novos jogadores, mas foi exatamente por conta dessa questão burocrática que envolve a formalidade das questões judiciais. Tá certo.
CH, sua pergunta, estamos entrevistando a doutora Thalita Garcês e José Henrique Spessi, advogados da Ponte Preta, CH. Boa noite aos dois, um abraço para o doutor José Henrique, e a pergunta é para a doutora Thalita. Eu não sei se eu entendi bem, eu li muita coisa, acompanho muita coisa. A Ponte paga, resolve o problema do CNRD e automaticamente sai a liberação, porque tem um detalhe para contratar jogadores. Agora tem a parada da Copa do Mundo ou a Copa do Mundo, não é? E os jogadores da Ponte, como se tiver bem, por exemplo, dentro do campo, eles podem receber proposta e deixarem a Ponte. Aí a Ponte, que nesse momento talvez não precise contratar, mas ali daqui 2, 3 meses vai precisar. Então essa é a pergunta, doutora. Uma vez resolvido o problema do CNRD, automaticamente a Ponte sai do transferban? Boa noite. Boa noite, excelente pergunta, obrigada pela oportunidade, e é exatamente isso, o próprio despacho lá, a auditora consta que uma vez quitado, comprovado nos autos, a decisão vai ser revista, então isso a gente pode tranquilizar, né? Hoje a gente costuma dizer que o mercado de registro e transferências de atleta aqui internamente no Brasil, ele está fechado, né? Então não está podendo fazer registro de atletas profissionais nesse período, mas de fato aí na próxima rodada, após o retorno da pós-Copa, a janela abrindo, a gente tem toda a convicção que isso vai estar sanado. É isso, a próxima janela de transferências aqui no futebol brasileiro vai abrir no dia 20 de julho, já na reta final ou após a Copa do Mundo. E para a gente encerrar, queria fazer uma pergunta para a doutora Thalita sobre a situação do boliviano Luiz Aquim, que é uma dúvida que todo dia o ouvinte manda mensagem também, que caso a Ponte Preta não pagasse as parcelas desse acordo, poderia acarretar em um transferban, só que o da FIFA, o do CNRD é aqui um transferban da CBF, e essa punição, caso não fosse pago essas parcelas com o boliviano Luiz Aquim, poderia gerar um transferban na FIFA. Como está essa situação, o pagamento dessas parcelas com o ex-jogador da Ponte Preta? E já queria aproveitar e emendar mais uma segunda sobre as parcelas do acordo feito com o Elvis. Como que estão, se estão em dia esse pagamento? Bom, excelente pergunta. Em relação à questão do Aquim, a situação foi resolvida em 2 parcelas, né? Foi formalizado um acordo com o advogado do Aquim, na oportunidade em que o pagamento seria realizado em 2 parcelas. Uma dessas parcelas foi quitada, uma segunda parcela que já venceu foi pedido a prorrogação do vencimento, e nós estamos em tratativas em relação a essa data. Eu só aguardo que o financeiro nos passe uma projeção que seja previsível cumprir, e em breve isso vai ser sanado. Mas já está no radar e nós estamos em diálogo, apenas não foi passado a data exata, mas que deve acontecer nos próximos dias. Em relação ao Elvis, foi feito um acordo em que parte dele também já foi paga, e nós precisamos verificar. Eu sei que vários valores foram pagos recentemente, o atleta de várias naturezas, até porque acho que é o atleta que está há um longo tempo aqui com o clube e tem um diálogo muito fácil com todos que aqui estão, e eu não consigo te precisar nesse momento quais parcelas, e se existem parcelas desse acordo em aberto, mas o que eu sei é que ele recentemente tem recebido vários valores, e que possivelmente, se tem algum valor em aberto, isso também vai ser resolvido nos próximos dias. Tá certo, agradecendo aí a todo o departamento jurídico da Ponte Preta, a doutora Thalita, que sempre nos atende, o doutor José Henrique Spessi também, que é o diretor aí do departamento. Muito obrigado aos dois por falar aqui com a gente na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, é um prazer enorme sempre estar nessa audiência super qualificada. Uma boa noite a todos. Sigo à disposição, sempre que precisar, estamos aqui para colaborar com os esclarecimentos. Muito obrigado aí à equipe, a todos. Estamos sempre abertos aí para a colocação com essa equipe e audiência de alto nível da Bandeirantes.